Você sabia que a traição no casamento, a infidelidade pode trazer consequências espirituais sérias? Jesus falou sobre isso, Kardec falou sobre isso, Chico Xavier falou sobre isso e os espíritos benevolentes também falaram sobre isso, e nós vamos entender essa questão da infidelidade agora aqui nesse vídeo. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, para o Espiritismo, o casamento ele é a união de espíritos encarnados que possuem, então, afinidade. Uma união baseada no sentimento de amor, no sentimento de companheirismo, de união desses espíritos parceiros nas lutas da reencarnação, a qual estão passando, e é claro que trair tal confiança, a intenção ao trair tal confiança irá sim gerar consequências espirituais, e nós vamos ver aqui o que alguns espíritos, Jesus, Kardec, Chico já falaram então sobre o tema para que a gente possa entender e aprender mais sobre isso. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, a traição é algo terrível e ela não acontece apenas entre pessoas casadas. Ela pode acontecer também entre namorados, colegas de trabalho, amigos, enfim, ela pode estar presente em várias situações. Mas o nosso foco aqui desse vídeo é traição no casamento, e o Espiritismo sempre nos alerta sobre as consequências dos nossos atos. No livro, pessoal, Vida e Sexo, Emmanuel nos diz o seguinte através da mediunidade do nosso amado Chico Xavier: homem ou mulher, adquirindo parceira ou parceiro para conjunção afetiva, não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si, conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas, e se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? Emmanuel, pessoal, nos diz, pelo fato da traição ser tida como um ato de extremo egoísmo, já que quem comete a traição está priorizando apenas os seus interesses pessoais, sem se importar com a pessoa traída, sem se pensar que ela poderá sofrer e também sem pensar no compromisso que foi assumido. Caso a pessoa que é traída, não esteja equilibrada emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, ela pode desenvolver sentimentos profundos de tristeza, de mágoa, de raiva e até de baixa estima. E nós sabemos que isso pode acabar sendo a porta de entrada para espíritos obsessores que irão piorar ainda mais esses sentimentos. Além disso, pessoal, tais sentimentos podem ser tão intensos que eles podem, inclusive, marcar o perispírito, e tais marcas podem se refletir no corpo físico da próxima reencarnação, trazendo sim algumas consequências. Claro que a pessoa que trai não pensa muito, nas consequências que seu ato pode trazer a quem é traído. E sim, quem trai é responsável por esse mal e responderá por isso na espiritualidade e na próxima reencarnação. Além disso, quem trai acaba se aproximando de obsessores, de espíritos desequilibrados em relação à sexualidade, ou obsessores que simplesmente querem ver o mal daquela pessoa ou da pessoa traída. Quem trai acaba então se contaminando energeticamente,
abrindo caminho sim para processos obsessivos. Veja essa frase dita pelo nosso Mestre Jesus. Olha só. Todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Claro, né, pessoal? Isso pode ser considerado também quando é a mulher que olha para o homem com um mau desejo. É interessante que Kardec nos explica que Jesus usou a palavra adultério para se referir ao mal praticado, aos maus pensamentos, às atitudes ruins que trazem consequências tanto para quem trai como para quem foi traído. Na questão 701 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos benevolentes: olha só. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Veja que interessante a resposta, olha só. A poligamia é lei humana cuja abolição marca um processo social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E Kardec ainda faz uma observação quanto a essa questão. Olha só. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Em 1971, pessoal, em entrevista ao programa Pinga Fogo, Chico Xavier disse o seguinte: olha só. As nossas ligações de natureza sexual devem obedecer ao critério da lei da palavra empenhada, do compromisso, da monogamia, enfim, embora nos amemos infinitamente uns aos outros, mas, no terreno do sexo, o amor precisa de represas para que ele não faça uma inundação destrutiva, criando calamidades sentimentais suscetíveis de arrasar com a família, com a nossa organização social. O amor vindo de Deus é livre, mas no sexo, ele, o amor, é responsável. No livro Missionários da Luz, André Luiz, através da mediunidade do nosso amado Chico Xavier, nos traz um ensinamento bastante importante do mentor espiritual Alexandre sobre, então, as relações sexuais, né, entre casais que não traem e entre casais que cometem traições. Veja só que interessante. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe na sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia.
Bom, mas então nós estamos falando aqui, pessoal, da pessoa que trai, né? Mas é a terceira pessoa dessa história, que são conhecidos como amantes, né? Se essa pessoa sabe que está mantendo um relacionamento com uma pessoa comprometida, ela também contrairá débitos por ela então saber que a confiança de alguém está sendo quebrada por aquele ato, pois a lei de causa e efeito existe para todos. Nós sabemos bem disso, né, pessoal? O Espiritismo nos ensina isso. Agora, muitas vezes, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo o vídeo, vocês devem estar se perguntando se a pessoa traída traiu na reencarnação passada. Olha, pessoal, nós não podemos nos escorar em tais determinismos, tudo bem? Na maioria das vezes, a pessoa traída é vítima do livre arbítrio e das más tendências do seu parceiro ou da sua parceira. Mas claro que em alguns casos pode sim ser uma forma de expiar erros do passado, expiar escolhas erradas do passado. Mas não tem como saber disso, viu, pessoal? Cada caso é um caso e analisar caso por caso é um tanto quanto complicado. Mas como lidar então com uma traição? Bom, pessoal, o Espiritismo não determina nada, mas sim prega sempre o bom senso. Temos que entender que todo sofrimento ele é oportunidade de elevação, é oportunidade de exercitar a paciência e o perdão, de tentar então entender que cada um só é capaz de oferecer aquilo que traz no coração naquele momento. Isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, entendam que a pessoa traída precisa continuar em um relacionamento se ela não quer mais, se a sua confiança foi quebrada, se o sofrimento fala mais alto naquele momento. Esse perdoar que eu estou me referindo não é aceitar em silêncio e simplesmente continuar em um relacionamento apenas para não se separar. Esse perdão não é necessariamente perdoar o marido ou a esposa e continuar juntos. Não é isso que eu estou falando. É perdoar com o tempo o indivíduo, aquele espírito encarnado que cometeu esse erro. E se for o caso, se separar então, não há problema nenhum nisso. Ah, mas Jesus disse que o homem não separa aquilo que Deus uniu. Vamos entender isso aqui, pessoal. Jesus não estava falando da instituição terrena, da instituição humana do casamento, mas sim da união espiritual entre almas afins, baseadas na lei divina e imutável do amor. Se há traição, se há quebra de confiança, se há sofrimento, então essa união com certeza ela é abalada. O Espiritismo estimula que todos os relacionamentos humanos sejam pautados na verdade, no amor presente nos corações dos parceiros, amor que torna o relacionamento realmente algo edificante. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.